cá estamos nós novamente no nosso capítulo 23 do nosso estudo, dessa vez falando sobre o pensamento. E vocês devem estar achando curioso essa imagem desse navio no fundo, né, esse barco, mas eu escolhi ele propositalmente como uma alegoria, como uma maneira de ilustrar a maneira com que esse nosso pensamento age. Isso porque esse barco, esse navio, ele se encontra dentro do oceano, obviamente, dentro do mar, do rio, da água. E quando você vai fazer uma grande viagem, a água naturalmente envolve certos condicionamentos na maneira desse navio navegar. Por exemplo, existem correntes marítimas, existe o vento, existe o clima, ondas maiores, ondas menores, o ritmo das marés. E todas essas questões acabam por condicionar, de certa maneira, o modo de se comportar, a maneira de agir desse barco. Se ele vai em direção ao norte, ao leste, se ele vai balançar perante as ondas e tudo mais. Mas, fruto da tecnologia e do desenvolvimento do pensamento humano, nós desenvolvemos uma série de instrumentos, uma série de ferramentas que conseguem utilizar esses condicionamentos externos ao nosso favor, como por exemplo a vela, o timor, o leme do navio e a própria forma com que ele é montado servem para conseguir utilizar esses condicionamentos externos a nosso favor, como por exemplo as técnicas que foram desenvolvidas para navegar no sentido contrário do vento e todas essas coisas. O mesmo acontece na dimensão humana. Nós somos condicionados por uma série de estruturas ao nosso redor. O nosso pensamento, a nossa maneira de pensar é frequentemente moldado pelo nosso redor, pela nossa cultura, pelo meio no qual nos inserimos, pelos estímulos externos e coisas assim. Mas, através da reflexão, do desenvolvimento de técnicas e da concentração, nós podemos utilizar esses condicionamentos a nosso favor, controlando e guiando o nosso pensamento de acordo com a nossa vontade, e não mais nos deixando levar como uma jangada sem dono vagando por aí. E é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. O pensamento é criador. Assim como o pensamento eterno projeta ininterruptamente no espaço os germes dos seres e dos mundos, também o do escritor, do orador, do poeta, do artista faz brotar um incessante florescer de ideias, de obras, de concepções que vão influenciar e impressionar, para o bem ou para o mal, segundo sua natureza, a imensa multidão humana. Então, o que ele está basicamente dizendo é esse potencial criador, construtor do nosso pensamento, que ainda é desconhecido para muitos de nós, e muito mais a dimensão no qual essa influência acontece, mas é a nossa capacidade de plasmar ao nosso redor o mundo em que nós nos encontramos, esse cenário, que parece ser completamente alheio à nossa vontade, mas sobretudo depois que desencarnamos isso fica um pouco mais claro, quando o ambiente material já não é mais tão denso e nossos pensamentos acabam por assumir uma maior potencial, mas ainda aqui ele é profundamente poderoso para influenciar o cenário ao nosso redor e a maneira com que agimos perante a ele. Por isso, Leon Denis diz que é por isso que a missão dos operários do pensamento é ao mesmo tempo grande, perigosa e sagrada. E quem seriam esses grandes operários do pensamento? É todo aquele indivíduo que dedica parte significativa de sua vida à produção, ao desenvolvimento, à depuração do seu próprio pensamento, que em teoria podem ser todos nós, mas sim, em especial, um certo grupo de pessoas acaba se dedicando mais por condições da nossa própria maneira de pensar e de agir, nosso próprio grau de maturação. Porque muitos de nós vivem uma vida irrefletida, digamos assim, simplesmente reagindo àquilo que nos é posto pelo mundo, sem grande tempo para parar, para refletir, para pensar e para agir de maneira consciente. E algumas dessas pessoas que conseguem se esforçar para conseguir pensar de maneira crítica, produzir alguma coisa, são esse grupo de intelectuais, de poetas, de artistas, que durante muito tempo da nossa história foram um grupo seleto de pessoas, pequenos nobres, pequenos aristocratas, que podiam ter tempo para se dedicar a isso,
Mas com o passar do tempo, esse tipo de coisa tem infelizmente se popularizado e mais de nós começam a desenvolver uma maneira mais crítica de ver o mundo. Não necessariamente cética, mas que questiona, que duvida, que pergunta o propósito das coisas, a maneira dela de agir e tenta desenvolver um pensamento racional perante ela. E essa função é grande, perigosa e sagrada, dada a responsabilidade e o potencial que tu tem para transformar a nossa existência, mas as existências das outras pessoas. Por exemplo, um caso que me vem à mente é, por exemplo, um dos livros de Goethe, que foi um importante poeta, o pensador, que acabou por desenvolver um livro, um texto, chamado Sofrimentos de Jovem Werther, que foi profundamente popular, que viralizou, digamos assim, na época dele, e que acabou acarretando uma série de suicídios em massa na região. Porque o autor, com todo o seu lirismo, todo o seu romantismo, narrava os sofrimentos de um jovem que teve um amor não correspondido e que, por causa disso, sofre por longo tempo e decide acabar optando por acabar com a própria vida, por cometer o suicídio. Diversos jovens naquela região que se viam em situação semelhante se viram embriagados por todo esse lirismo do autor e decidiram seguir os mesmos passos. Portanto, a produção dele, essa produção desse operário do pensamento, que foi esse autor, acabou por demonstrar sua face perigosa, seu potencial também para influenciar para o bem, da mesma maneira que o fez para o mal nesse momento. Mas vamos dando continuidade tratando dessa inspiração, porque como vimos trabalhando ao longo dos nossos capítulos, nós estamos em constante conexão, em constante comunicação com os planos espirituais, com as outras dimensões da existência. Da mesma forma, esses grandes artistas, grandes poetas, acabam por muitas vezes desenvolver uma conexão mais forte, assim como nós também podemos fazê-lo, sendo intermédios, caminhos para vocalizar esses interesses, essas inspirações do alto, ou também de regiões ainda não tão felizes. Portanto, o que pode-se dizer é que o que há de nobre e de elevado no domínio da inteligência emana de uma causa eterna, viva e pensante. Quanto maior é a impulsão do pensamento em direção a esta causa, mais alto ele paira, mais radiosas são também as claridades entrevistas, mais inebriantes as alegrias sentidas, mais poderosas as forças adquiridas, mais geniais as inspirações. Então assim podemos ver esse toque constante de, de mensageiro que muitos desses artistas têm. Não que eles não tenham mérito por suas construções, claro que tem, mas que aos seus interesses são sempre auxiliados por aqueles que compartilham dos seus ideais, seja para construções positivas ou seja para construções com propostas não tão felizes, digamos assim. E assim também isso também serve como um incentivo, não só na produção artística de nós mesmos, mas também na nossa própria maneira de ver o mundo, reconhecendo que sempre ao nosso lado estamos sempre repletos desses amigos em potencial, desses mentores, e de toda essa pleia de seres que busca nos inspirar, nos instruir, para que possamos fazer as melhores escolhas e aproveitar da melhor maneira possível as oportunidades que nos são dadas. E, depois de cada voo, o pensamento retorna, vivificado, esclarecido, ao campo terrestre, para retomar a tarefa através da qual continuará crescendo, pois é o trabalho que faz a inteligência, como é a inteligência que faz a beleza, o esplendor da obra concluída. Portanto, que possamos saber utilizar bem essas inspirações, entrando em contato e nos sintonizando com aquelas inspirações que vão ser úteis, vão ser produtivas e vão nos auxiliar em nossa trajetória. E, portanto, assim, reconhecendo esse aspecto essa influência que a noção da reencarnação, mas também da comunicabilidade dos espíritos, da influência do pensamento, a partir desse conjunto de crenças, nós podemos dizer que em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento atuante. Ou seja, essa concepção, essa cosmovisão espiritualista proposta pelo espiritismo muda profundamente a nossa maneira
de ver o mundo e de agir nele. Portanto, por consequência, vai necessariamente influenciar e alterar a maneira que entendemos a nossa religiosidade, a nossa ciência e a nossa arte, modificando cada uma dessas dimensões com vistas no mais elevado, no ideal transcendente que supera a morte. E mais especificamente agora, nós vamos tratar um pouco mais da arte, que foi essa grande ferramenta na qual Leon Denis dedicou parte significativa da sua vida através da literatura. E também, inclusive, Leon Denis dedicou uma obra exatamente para a arte, que se chama O Espiritismo e a Arte. É bem interessante, não é um livro muito curto, recomendo bastante a leitura dele. E para falar da arte, eu escolhi essas 3 imagens de maneira proposital. As 3 tratam da produção do artesanato em barro ou em materiais semelhantes ao barro, argila e coisas assim. Por quê? Porque quando nós pensamos em arte, nós tendemos a imaginar a arte como aqueles pintores clássicos, aquelas imagens, aquelas pinturas feitas de reis, de rainhas, de príncipes no meio dos castelos e dos palácios. Mas a arte da qual Leon Denis trata aqui, essa arte espiritualizada, não se resume à produção da aristocracia para esbanjar sua luxúria e incorporar os seus projetos de poder. É uma arte que muitas vezes se manifesta através das dimensões mais simples, mais rudimentares da nossa própria existência. A arte, a produção artística, não precisa se resumir a essas produções belas, feitas pelo classicismo, por versos parnasianos e coisas assim, mas sim a expressão daquilo que o ser carrega dentro de si. E por isso foram escolhidas essas 3 imagens, porque principalmente a produção em barro, em argila, é frequentemente associada à produção infantil, certo? As crianças brincam com massinha, fazem umas coisinhas de argila na escola e coisas assim. E isso remonta um pouco dessa simplicidade, dessa inocência das crianças. Mas mesmo assim, essas técnicas, quando bem desenvolvidas, quando bem trabalhadas, podem produzir feitos de valor inestimável, tanto de valor artístico quanto de valor para a nossa própria vida. Até porque ninguém consegue tomar sopa numa pintura renascentista. Mas produções de barro, de cerâmica, essas coisas mais simples, mais rudimentares, são fundamentais para a nossa vida, para formar os pratos nos quais a gente come, e toda uma série de utensílios tão fundamentais para quem nós somos hoje. Portanto, Leon Denis se questiona, né? Quem de vós vai narrar a epopeia da alma, lutando pela conquista de seus destinos, no ciclo imenso das eras e dos mundos? Suas dores e suas alegrias, suas quedas e seus erguimentos, a descer aos abismos da vida, os voos em direção à luz, os sacrifícios, os holocaustos que são resgate, as missões redentoras, a participação crescente nas concepções divinas? Ele começa a se questionar, fazer essa espécie de crítica que ele faz a uma arte infértil, a uma arte morta, que se resume somente em fazer pinturas bonitas, em buscar essa beleza externa, mas que deixam de lado essas grandes dimensões, essa dimensão mais profunda da arte, que é servir como um processo de vanguarda, de farol, guiando a humanidade para os destinos mais altos. E eu acho que talvez essa arte que consiga carregar esse valor primário, valor essencial, seja em grande medida a arte artesanal, produzida pelos seres sem grandes técnicas, sem grandes requintes, sem grande luxúria, mas que consegue expressar essa simplicidade e esses anseios pelo mais alto na sua produção mais simples, mais sutil. Dizendo que, ou ainda, a lenta elaboração, a dolorosa gestação disso da consciência através dos estágios inferiores, a construção laboriosa de uma individualidade, de um ser moral, quem retratará a conquista da vida sempre mais plena, mais abrangente, mais serena, mais esclarecida pelos fachos de luz do alto, a marcha de topo em topo em busca da felicidade, da força e do puro amor? Portanto,
quem vai esclarecer, quem vai produzir essa arte que vai nos guiar para um lugar melhor, para um caminho mais direto, mais sucinto, com uma felicidade individual e coletiva? Suponho que seremos nós mesmos. Nós somos os autores de nossa própria história, certo? Como nós vimos no próprio capítulo anterior, quando tratamos do livre-arbítrio, conhecemos que esse processo de libertação individual depende de nós mesmos. Portanto, quem mais vai narrar nossa história, esse processo de individualização, de desenvolvimento rumo à perfectibilidade, senão nós? E aí fica esse chamado para que nós possamos sermos atores principais de nossa história, assumindo o protagonismo nesse grande drama da vida, buscando a nossa própria elevação, mas também a elevação alheia da nossa comunidade, daqueles que nos cercam, tentando agir como essa obra de arte, como esse farol que guia a comunidade e nós mesmos para fins maiores. Então, nosso capítulo fica mais ou menos por aqui. Que possamos utilizar isso como um lembrete, como um chamamento para reconhecer a importância da produção de nós mesmos, desse protagonismo, e também, não só isso, nossa própria influência. Muitas vezes pensamos, né, que o mundo é um lugar tão grande, tem tantas pessoas, tem tantas coisas, nós somos tão pequeninos, mas o nosso próprio pensamento é uma ferramenta de modificação muito grande. Pode modificar nós mesmos, o nosso ambiente e mesmo a mentalidade das outras pessoas ao nosso redor. Portanto, que possamos, assim como o barco, no primeiro exemplo que a gente começou, possamos aprender através da arte, de outras ferramentas, da ciência, da religiosidade, conseguir direcionar esse nosso pensamento para aqueles valores que realmente nos interessam, que realmente dos quais nós realmente ansiamos. No mais, nossa reflexão de hoje fica por aqui e nos vemos no próximo capítulo. Tchau!